foi para fora do Brasil, jamais podia esperar que fosse ser detido e cumprir uma pena de 2 anos e 3 meses praticamente. Ele levou em sua mala um medicamento controlado que é permitido no Brasil. Mas lá em outro país, na Rússia, isso é tido como droga. Eu fiquei sabendo da história dele meados do ano passado. Basicamente me ligou o Felipe Melo, jogador do Palmeiras. E nós aí entramos no circuito, que sempre demos valor à liberdade, como eu falei hoje de manhã em Brasília. O nosso Itamaraty, o nosso ministro Ernesto Araújo no meu momento, e depois o França. Eu tive contato com o Putin, onde falei que tinha um assunto para tratar com o embaixador dele, não entrei diretamente no assunto, ele sabia o que era. E ele só podia assinar o indulto do Robson depois da sua condenação. Porque 30 dias depois do seu desembarque, ele foi detido. E a pena dele era de 20 anos de cadeia. Então teve um trabalho silente, né, de relações internacionais. No meu caso pessoal, como eu tenho um bom relacionamento com vários chefes do mundo todo, e deixo bem claro, o presidente Putin cumpriu a lei. O seu governo cumpriu a lei. A própria condenação dele depois, que seria de 20 anos, passou para 3, talvez seja fruto disso. E após a condenação, então, nós fomos para buscar o indulto dele. Várias autoridades entraram no circuito. E nós fomos, aos poucos, se aproximando do último domingo, que é o dia da Páscoa ortodoxa do povo russo. E o presidente Putin, então, entendeu que seria o momento de dar-lhe um indulto. Assim foi feito. A nossa embaixada providenciou a sua retirada do presídio até a nossa embaixada. No primeiro momento, chegou uma foto dele para mim, eu estava bastante feliz, obviamente. Ele foi fuzileiro naval por 3 anos, o homem sempre respeitou a lei, um homem que sabe que era aqui disciplina, sabe a rigidez da vida da caserna, mas jamais podia esperar tudo aquilo. Mas estava muito feliz. Deixo claro que o senador Nelsinho Trade também trabalhou nessa questão, levando uma carta nossa para a Rússia. Tudo em segredo, sigilo, para não atrapalhar a liberdade de um homem que para nós era e é inocente. Para o governo russo, de acordo com as suas leis, não. Então, assinado o indulto. Logicamente, queríamos o mais rápido possível no Brasil. Assim foi feito o trabalho da nossa embaixada lá. E ele acabou, então, retornando agora no Brasil. Agora o momento não é de mágoa. Ele foi para lá para trabalhar com motorista de jogador de futebol, o Fernando, que estava no Spartak de Moscou. Eu fiz contato desde o ano passado algumas vezes com o Fernando. Alguns achavam que ele podia ir além. O pensamento de cada um, eu não respondo. Respondo pelo meu, como chefe de Estado, que fiz o contato com todo o governo russo. O Fernando foi no limite, podia ir mais, talvez pudesse ir além. Mas não justifica, no meu entendimento, algumas críticas por tivesse abandonado o Robson. Está em outro país. Não é fácil você, que está acostumado com uma legislação e com um judiciário aqui no nosso Brasil bastante complacente, lá é diferente. Tem certos países que a mesma substância, uma vez encarada como droga, a pena é de morte. Então o Fernando, o que eu tratei com ele, o que eu conversei com pessoas na Rússia, o que eu tratei no Brasil com a nossa embaixada, ele foi no limite. Podia mais? Talvez sim, mas em momento algum justifica quem quer que seja condenar o Fernando. Ele está muito abalado. Conversei com ele hoje de novo, agora começou a ficar mais feliz, porque ele está aqui. Ele queria até estar aqui, eu achei que não era o caso. O Robson, obviamente, a partir de agora ele se desloca de mim. Eu vou ter o telefone dele, vou ajudá-lo. Nós sabemos a dificuldade de emprego no Brasil. Coisa rara, vou me ensinar. Digo
digo mais, ele vai estar empregado, vai trabalhar com o meu irmão Hélio. Vai ser motorista dele quando estiver aqui no Rio de Janeiro. É o que eu posso fazer por ele, eu acho que qualquer um faria no meu lugar. Ele poder começar a se reintegrar à nossa sociedade. Está aqui a mãe dele, vai ser o irmão dele também. Filho do teu filho? Então, o teu filho é uma das pessoas, juntamente com tua mãe, que mais sofreu. E o momento é de tranquilidade, de harmonia, de não deixar subir a cabeça de ninguém essa situação, não buscar culpados para isso aí. O que vale é que ele hoje está em nosso meio. Isso é motivo de felicidade para todos nós. E também agradecer publicamente todo o meu Ministério das Relações Exteriores, repito, Ernesto Araújo e França, que trabalharam incansavelmente nesse caso. E faríamos isso com qualquer brasileiro, uma situação semelhante. E a liberdade para nós não tem preço. E publicamente agradeço o presidente Putin e o seu governo por ter assinado esse indulto, que é muito marcante para todos nós brasileiros. Perguntas sobre o assunto, sobre o assunto. Isso reforça os laços de amizade Brasil-Rússia, presidente? Olha, nós aqui procuramos fazer o comércio e buscar uma relação com todos os países do mundo, com raríssimas exceções. Raríssimas exceções. Uma ou duas, ou três. Em qualquer outro país tivesse acontecido isso, o seu respectivo chefe de Estado daria atenção para nós. Nós não fomos ali buscar a liberdade de um homem que tentou entrar com ilícito no seu país. Como aconteceu no passado, que até foi condenado à morte esse indivíduo. Ele é o inocente para nós aqui, ninguém tem dúvida disso. O patrão pediu para ele levar algo para fora, por que ele ia falar não? O remédio, por que não? Jamais ele podia pensar, com a pessoa humilde, né, que aquilo seria algo proibido naquele país. Então, repito, foi um homem que foi para trabalhar lá fora, ganhar o dinheiro, ganhar um pouco mais, uma moeda diferente, e infelizmente aconteceu isso na vida dele que o marcará para sempre. 2 anos e 3 ou 4 meses, e realmente ninguém queria passar por essa situação que ele passou, longe da família, longe dessa pátria amada chamada Brasil, longe de uma praia aqui, longe da sua Nova Iguaçu. Presidente, o senhor falou das relações exteriores, mas também foi um esforço seu também para trazer o Robson de volta. Eu fiz contato, mas eu trabalho, eu digo que eu sou técnico do time de futebol. O meu time tem, hoje em dia tem 22 jogadores, nós somos ministros. E o Itamaraty, obviamente se não fosse um bom Itamaraty, não teria sucesso nisso aqui, até pelo sigilo e tudo que foi tratado, que não vazou para ninguém. O vazamento atrapalharia nas negociações. Poderia atrapalhar até o tocante ao montante da penalidade que foi aplicada aí. Então, parabéns, Itamaraty, trabalhou com muito profissionalismo. E conseguimos trazê-lo de volta para o Brasil. O fim dessa história, presidente, pode aproximar mais Brasil e Rússia? Olha, eu estou muito próximo de Putin. Eu nunca neguei isso daí. Ele mesmo, há pouco tempo atrás, também teve uma saudação para mim. É um país que nos interessa. Assim como nós não distanciamos nunca da China. A China tem os interesses do Brasil, é legítimo sim. Vamos continuar vendendo para a China, que a China precisa comprar o que nós produzimos aqui. Assim é que os Estados Unidos, mesmo mudando o presidente, talvez o Biden anuncie nos próximos dias uma remessa de vacina para nós. Se isso se tornar completo a ser negociado pelo nosso Ministério das Relações Exteriores, eu vou agradecer. Qual vacina, presidente? A vacina que está à disposição lá. Não, não é AstraZeneca, é AstraZeneca. Presidente, falando em vacina, o senhor acha que o Brasil, chegando a Pfizer, chegando a AstraZeneca, que mais outra, está começando a dar a volta por cima agora, presidente? Olha só, a primeira vacina aplicada no mundo foi em dezembro do ano passado. No mundo, foi a primeira. No Brasil foi em janeiro. Fizemos vários contratos no ano passado com o Pazuello. Algumas vacinas não foram adiantadas o contrato, porque nós exigimos a passagem pela Anvisa. E mesmo assim, aqueles que aceitaram assinar o contrato, pagamos uma parte até com a passagem pela Anvisa e com a devolução do recurso, se fosse o caso, nós aceitamos, fizemos tudo possível. Hoje, nós somos um país com 210 milhões de habitantes, não é fácil. Agora somos o quarto ou quinto que mais vacina no mundo. Afinal de contas, é natural, até pelo tamanho da sua população. A mídia a mostrar um áudio, um vídeo meu dizendo que era uma gripezinha aqui. Eu disse que para mim era uma gripezinha, para mim, pelo meu passado de atraso. E agora há pouco,
vários estudos do mundo têm mostrado que quem tem uma vida saudável enfrenta com menos problemas uma possível infecção por Covid. Presidente, o senhor pode explicar um pouco melhor uma declaração do senhor que foi mal interpretada sobre a questão da origem do vírus na China? Mas eu não falei a palavra China. Não é isso que eu estou pensando. Não, peraí, eu falei a palavra China hoje, mas eu não falei. Eu sei o que é guerra bacteriológica, né? Que é guerra química, guerra nuclear. Eu sei porque tenho informação. Só falei isso, mais nada. Agora ninguém fala, vocês da imprensa não falam onde nasceu o vírus. Falem. Ou estão temendo alguma coisa? Falem. Eu não falei, a palavra China não está no meu discurso de quase 30 minutos de hoje. Agora, muita maldade, né? Tentar aí um atrito com um país que é muito importante para nós e nós somos importantes para ele também. Foi mal interpretado, então, Não, vocês que interpretaram. Não, No meu discurso ali, eu frisei muito o artigo 5º da Constituição. Eu falei que é um pleonasmo abusivo, um decreto, os incisos do artigo 5º. Falei, é dizer que o leite é branco, o café é preto, o açúcar é doce. Será que eu tenho que baixar um decreto nessa linha? Para quê? Porque afinal de contas o artigo 5º é cláusula pétrea. Não pode ser modificado nem por uma proposta de emenda à Constituição. Só pode ser modificado, alterado ou descumprido por uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Estou falando demais? Ou eu vou ter que esperar esse momento, eu assinar um decreto, para poder dar liberdade a esse povo nosso? Isso é um crime que estão fazendo no Brasil, com essa política indiscriminada de lockdown, de toque de recolher, roubando empregos. O artigo 5º que eu falei lá, que é muito importante, direito de ir e vir, liberdade de culto, liberdade de trabalho. E se coloque na situação do chefe de família que perdeu o emprego, que não pode mais vender churrasquinho de gato na esquina, não pode vender o biscoito Globo na praia. Tá? Se coloque na situação das pessoas, como estão sobrevivendo. Daí fala de auxílio emergencial. Só em 2020 nós pagamos de auxílio emergencial mais que os últimos 10 anos de Bolsa Família, mais do que os 8 anos do governo Lula, mais que os 6 de Dilma. Quero pagar mais? Quero, mas o Brasil não pode continuar se endividando. Tem que voltar a trabalhar. Temos que enfrentar o vírus. Lamento as mortes. É igual alguém que está em casa, de repente começa a ouvir o barulho na cozinha da tua casa, ele vai para debaixo da cama. Tem que pegar uma arma e esperar o cara para emboscar dentro de casa. Então ele vai entrar e vai barbarizar a sua família. O vírus é a mesma coisa, tem que lutar por ele. Passou a ser crime falar em tratamento imediato ou precoce, passou a ser crime. Eu quero que esses que são contra me apresentem uma alternativa. Ou vão ficar no protocolo do Mandetta? Fica em casa, pois se falta de ar, que é quase morrendo, vai para o hospital. Vai para o hospital fazer o quê? Para ser entubado. Temos que buscar alternativa. As grandes curas foram de tentativas, como na Guerra do Pacífico, a questão da transfusão por água de coco. Tem comprovação científica? Não tem. Mas se não fosse água de coco, teria morrido muita gente. Aqui é a mesma coisa. Eu tomei hidroxicloroquina. No dia seguinte estava bom. Davi Wick tomou. Espero que seja convocado pela CPI. O governador do Pará recomendou em vídeo a hidroxicloroquina. Muita gente defende isso. É um antiviral? É um antiviral. Agora, querer me responsabilizar por morte, morreu gente no mundo todo. E aqueles estão se arvorando agora como pai da ciência na CPI, alguns poucos ali, né? Donos da verdade. Eu acredito na maioria deles que farão a coisa certa. Tinha que ter procurado lá atrás. Onde é que nós erramos? O que poderia ter feito de melhor? Agora fica atrás de holofote na imprensa para poder aparecer, fazendo uma campanha em cima de mortes, é inadmissível. Mas no mundo o número de mortes está aumentando, está diminuindo. E aqui no O Brasil... assunto aqui é Robson, não é alguma coisa? Sobre a AstraZeneca, quantas doses você acha que vai ser Mais uma possível? coisa, pessoal. Robson. Obrigado.